Eu queria fazer uns comentários antes da gente começar o texto, né? Como sempre eu faço. Primeiro comentário é que eu estou continuando dando feedback nas resenhas, né? As pessoas que estão me mandando, eu estou tentando responder. Eu confesso que eu não sei de cor assim, quantas pessoas faltam e quem são essas pessoas que ainda estão faltando, mas vai nesse ritmo. Me mandou a hora que eu dou uma parada, porque não está fácil. Só para vocês terem ideia, semana passada eu fiz 18 reuniões online, incluindo a aula da gente. Se a gente pensar que o dia tem que a semana tem 7 dias e no domingo eu não tive, 6 dias dá uma média de 3 reuniões por dia. E são reuniões de 2 horas, 2 horas e meia. Essa semana eu vou começar uma aula na graduação, então vai aumentar a demanda. Aí tem hora que eu não consigo mesmo abrir nada, e foi até por isso que eu troquei aquele número, né, que eu já usava com os meus alunos da graduação, passei para vocês também, porque eu estava sendo escravizado pelos grupos de WhatsApp. Então eu uso aquele outro número na hora que eu quero, então ele fica mais em casa. Se bem que eu estou em casa também, né? Não muda, mas aí ele fica jogado de um lado, eu não fico tendo contato com aquele telefone direto. Aí eu não fico tão escravizado assim. Então, assim, as resenhas elas estão sendo, na medida do possível, eu vou corrigindo e vou passando para vocês os comentários. A grande maioria já está ok, eu já considerei até como trabalho final para não precisar fazer outro, tá bom? Outra coisa, assim, eu sei que existe uma certa timidez, que essa timidez ela é presencial, talvez ela online, para algumas pessoas ela é diminuída, mas para outras pessoas ela pode ser potencializada. Mas vocês lembram que além desses trabalhos que vocês estão me entregando, resenha, o artigo que vocês vão apresentar, o trabalho final, consta para a avaliação de vocês a interação durante a aula, tá bom? Então, assim, eu peço, não só, claro, que eu não quero que vocês interajam só pensando em uma nota, eu quero que vocês interajam de forma a contribuir para a discussão e para o aprendizado de vocês. Mas, assim, digamos que a gente às vezes tem 30 pessoas na discussão, na sala, e tem 5 ou 6 pessoas que estão sempre comentando e as outras 25, 24 estão mais caladas. Então, eu vou pedir que vocês pensem nessa questão também da interação, porque ela também é importante. E no caso online, ainda é pior, porque eu sequer estou vendo vocês, né? A gente está se vendo de forma virtual. Então, eu peço que, se possível, vocês, aqueles mais tímidos, tentem deixar a timidez de lado, porque só vocês falando é que eu vou ter a consciência que vocês leram os textos. Vocês calados, eu nunca vou saber se vocês estão lendo ou não. Tá bom? Então, tentem, por favor, interagir mais. Eu queria lembrar vocês aqui. Bom, depois eu deixo vocês fazerem os comentários. Eu vou compartilhar mais uma vez a nossa agenda, né? Para que vocês, para a gente meio que, peraí, eu tenho que ir para, não é aqui, eu tenho que compartilhar uma guia do Chrome, para que a gente tenha uma certa noção do que vem pela frente, porque eu acho que vocês estão sentindo que a disciplina está chegando no fim, né? Está todo mundo já percebendo isso. Bom, com essa aula de hoje, a gente encerra essa discussão do bloco 3, que, para aquelas pessoas mais atentas, devem ter percebido, assim, que é a atuação de vocês enquanto pesquisadores durante a pesquisa, né? O plano, o trabalho de campo
os tipos de dados, que são os qualitativos, e agora, hoje, no caso, a análise e a redação. Então, a gente estava vendo muita coisa que era mais relacionada à parte teórica, e esse bloco 3, digamos assim, são dicas, né? Dicas baseadas na literatura, para vocês colocarem a mão na massa. Bom, então, esses capítulos desse livro que nós lemos é mais para isso, é para preparar vocês para o trabalho de campo, literalmente, e a parte de análise e redação dos dados. O bloco 4, como eu falei para vocês, essa parte dos softwares de pesquisa, eu queria muito que a aula da gente fosse presencial, porque eu ia mostrar para vocês na prática como é que esses softwares eles funcionam. Eu assisti alguns vídeos e localizei 2 tutoriais simples que dá para vocês começarem, né, a trabalhar, caso tenham interesse, com um software um referenciador de bibliografia, né, automático, e um software de análise de dados. Esse daqui, que é o Zotero, ele é um gerenciador de referências, bom? E ele é gratuito. Então, ele talvez vocês demorem a se adaptar, porque vocês têm que preencher todos os dados, título da obra, autores, ano, editora, no caso, quando é tese ou dissertação, a universidade, o programa. Então, para preencher os dados, vocês vão demorar. Depois que isso está pronto, e vocês provavelmente vão continuar escrevendo depois que acabar o mestrado, vocês vão ver como isso ajuda e como você ganha tempo usando o Zotero, tá bom? E existem outros também, mas esse é o que eu uso e aí eu vou indicar ele para vocês. Esse é gratuito. Esse aqui é o NVivo, que é um software de análise de dados. Esse não é gratuito, esse é pago e ele não é tão barato. A última vez que eu vi ele estava na faixa de $500. E aí, assim, eu sei que essa parte aqui depois eu edito. Existem maneiras de vocês craquear isso daí, mas não vai ser eu que vou indicar, tá bom? Mas ele é um software bem legal, como o Atlas. O Atlas é um modelo anterior ao NVivo e ele ajuda também, caso vocês queiram utilizar, tá bom? Então, vocês assistam o tutorial. Vocês sabem que existe uma inteligência artificial dentro do YouTube, né? Na verdade, na internet, que a partir do momento que vocês assistirem vai aparecer sugestões para que vocês assistam outro, e aí vocês decidem se querem utilizar um desses softwares ou não. Bom, são bem legais. Já pensei até em conversar com o Silvânio um dia para a gente fazer um seminário mostrando esses softwares. Bom, no bloco 4, além disso, nós temos a aula que seria a aula 13, que é escrevendo o capítulo de metodologia. Eu falei para vocês que é um capítulo de uma tese, que vocês vão ver. A apresentação dos artigos. Esses artigos, aqui seria artigos e teses, eu errei, né? Não tem teses não, são dos artigos. Eu falei para vocês que vocês estariam dispensados de apresentar 2, basta apresentar 1 pelo tempo que nós vamos ter. E eu disse que quem puder e quem tiver bala na agulha para apresentar em uma língua que não seja em português, melhor, né? Só para forçar vocês lerem outros trabalhos. E aqui, que é a discussão dos trabalhos finais, onde a gente faria uma espécie de avaliação da nossa disciplina. Eu penso em deixar isso aqui para uma possível volta, tá bom? Então, seria fechar a nossa disciplina com uma aula presencial. Mas eu vou deixar vocês opinarem sobre isso. Então, se nós ficarmos na aula online, estritamente, nós teríamos mais 3 semanas de aula online. Aqui e aqui. Se nós optarmos por essa última aula ser presencial, nós teríamos 2 semanas de aula e aqui a gente volta quando Deus assim desejar. Tá bom? Era isso que eu queria
comentar com vocês da nossa agenda. Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta? Professor, aqui é Fernanda. Oi. Pode falar. Eu queria saber a relação da metodologia que a gente tem que escrever. Tem que ser uma metodologia baseada no nosso projeto ou de outra tese? Não, espera aí. Qual metodologia que você está falando? Dessa parte 13 aí, que é para a gente escrever uma metodologia. Não. Não é para vocês escreverem. Aqui é para vocês vão ler um capítulo que eu acho que ficou a parte, assim, a seção de metodologia, o capítulo de metodologia, eu confesso que eu não lembro, eu achei muito bem escrita. Então, é para que vocês se baseiem, nem tanto na parte, vamos dizer assim, do tema da tese do rapaz, mas é para vocês pensarem na parte técnica da escrita dele, tá? Ele começou com a introdução do que é metodologia, ele falou dos procedimentos metodológicos, ele falou dos tipos de codificação que tem, esse tipo de coisa. Então, é mais para a gente olhar para a parte técnica. Entendi. Não é para vocês escreverem. É para discutir uma metodologia que a gente achou interessante, no caso, né? Porque aí, caso, assim, gente, é muito difícil escrever para quem está começando. E aí, às vezes, vocês terem um norte, um exemplo para ser seguido, ajuda. Tá bom? Então, é mais para apresentar um exemplo para vocês. Entendi. Esse artigo. Oi? Esse artigo em outra língua, a gente que vai escolher? Sim, é com vocês. Vocês que mandam. Mas, professor, se a gente não quiser em inglês, que eu tenho muita dificuldade em inglês, professor. Não, então, eu tirei essa obrigatoriedade, né? Eu aliviei nesse sentido. O que eu sugiro que vocês leiam outras línguas, primeiro vocês vão ver, vocês vão treinar, né? Vocês vão treinar a leitura em outra língua, seja espanhol, inglês, não importa, mas vocês vão exercitar essa leitura de outra língua. Segundo, vocês provavelmente enriquecerão o trabalho de vocês, caso vocês tragam para o trabalho final de vocês textos de autores estrangeiros, né? Para vocês não lerem só autores brasileiros. Então, vocês vão enriquecer isso. Então, por exemplo, é uma coisa que eu pergunto numa qualificação, tá certo? Eu pergunto, eu olho a bibliografia, né? Se tem textos internacionais. E aí eu pergunto, você leu algum texto internacional? Mas sou eu que sou assim. Elber, bom dia. Bom dia, Essas apresentações, elas vão ser individuais? Vão, vocês... então, na verdade, deixa eu me corrigir, né? Vocês podem fazer por slides, mas vocês lembram que eu comentei na aula passada que se vocês quiserem, é um exercício muito bom. Vocês podem falar, e aí eu acho que vocês vão ter que usar a câmera de vocês, durante 5 minutos sobre um artigo que você leu. Será que você consegue sem ficar com colinha? É um exercício bom, tá? Imagine você ser perguntado, você leu o artigo de, sei lá, Maria Bicudo 2008? Aí você... Li, o que o artigo fala? O artigo fala disso, a metodologia foi essa, as considerações foram essa. É um exercício bem legal. Como a gente não está presencialmente juntos, vocês podem, digamos assim, usar uma colinha para vocês saberem, a introdução ela falou disso, a metodologia foi essa e tal. Mas se vocês puderem, tentem fazer esse exercício de falar 5 minutos sobre um texto sem olhar para ele. É bem interessante. Quem não se sentir à vontade, prepara o PowerPoint. Não tem problema nenhum.
Elber, Tipo, Oi. aí a apresentação do artigo seria para daqui a 3 semanas, é isso? No caso, duas. Pela agenda. 2? Duas porque a gente não vai ter mais aquela aula dos softwares. Certo. Aí, se for o artigo em inglês, faz a tradução e apresenta em português. Se quiser apresentar em inglês, não tem problema nenhum. Menino, Meu sonho, meu sonho. isso é grego, eu armaria. vejo até que dá para o trabalho Calma aí, tem final. muita gente falando junto. Calma aí. A gente pode. Pode. A gente tem até que data para entregar o trabalho final? Ó, a entrega do trabalho final é até acabar a disciplina. Isso pela programação inicial que a gente tinha antes. Caso a gente opte por dar uma pausa na disciplina e ficar com o trabalho final só para quando voltar, a gente pode juntos combinar uma data, tipo assim, ó, gente, até o final de junho vocês me mandam um trabalho para dar tempo de eu ler e discutir com vocês, tá bom? E aí, para quando eu chegar no dia da... Sabe o que? Uma coisa que eu pensei foi tentar reunir, como a turma da gente ela é muito grande, eu pensei em juntar por áreas. Então, por exemplo, o pessoal da Química ler o trabalho de todo mundo da Química e um comentar o trabalho do outro, o pessoal da Física juntar e comentar um trabalho do outro, Biologia idem e Matemática idem. Então, fazer grupos. Mas isso aí a gente vai... Eu prefiro que... Assim, eu vou dar o meu voto, tá? E aí depois cada um vota, a gente faz isso, como diz Heloísa Helena, democraticamente. Tá bom? Eu dou meu voto que a gente possa encerrar a disciplina de forma presencial. Seria melhor. Tá bom? Pra gente, senão a gente fecha isso aqui, depois volta e praticamente não teríamos contato. Ok? Aí a gente pode fazer isso, a gente combina, até o final de junho, todo mundo entrega a versão do trabalho. E aí, na aula presencial, eu comento o trabalho de todo mundo. Mas é uma dica. Concordo também. O trabalho final é o que a gente sugeriu nas primeiras aulas, na motivação para a disciplina, é isso? Isso. Professor, eu não estou lembrado. O senhor podia me explicar como é esse trabalho final? Normal. Veja só, na primeira aula, eu pedi que vocês me enviassem via e-mail que tipo de trabalho vocês queriam desenvolver na disciplina. Se era um capítulo da dissertação de vocês, se era um artigo para submeter a algum periódico, coisa do tipo, ou se era, para quem é aluno especial, se era o projeto. Eu dei algumas sugestões que eu não me lembro agora mais. Se alguém tivesse, por exemplo, Lília vai trabalhar com o GeoGebra, então ela queria desenvolver um aplicativo no GeoGebra para utilizar na pesquisa dela. Então, poderia ser também esse desenvolvimento do produto. Então, eu deixei muito aberto para que todos vocês decidissem. Eu não me intrometi, eu não sugeri nada para ninguém. Eu só comentei a partir dos e-mails que vocês me mandaram. Então, provavelmente, Fernanda, tem um e-mail seu para mim, dizendo, Elber, eu quero fazer isso, isso e isso. E aí eu respondi. Uhum. Então, se você optou, por exemplo, de fazer a metodologia. Pronto. Então, é você tentar escrever esse capítulo de metodologia. É por isso que eu estava confundindo, porque naquela parte que o senhor disse que é para escrever a metodologia, é por isso que eu perguntei. É a da gente, mas não, já é outra no caso, né? Entendi agora. Aí por isso que eu fiquei pensando, será que é a do trabalho final, que seria essa metodologia, a metodologia da gente, mas aí já é outra, de outro projeto, né? No caso que a gente acha interessante. E aí, assim, caso vocês queiram... não, mas a próxima aula já é o capítulo de metodologia. Então, já para a gente ler. Eu ia dizer que a gente poderia, se fosse os artigos, a gente poderia inverter, mas não é. Já é o capítulo de metodologia para ler. Bom? Tá certo. Que era mais?
Bem, só uma pergunta. A questão dos artigos, tu vai limitar tempo? Eu pensei em 5 minutos. Não, os artigos, digamos, de 2018 para cá, de 2017 para Eu cá, acho que eu coloquei de 2016 para cá. 2016, né? Acho que sim. Não tenho mais tanta certeza, mas eu sempre limito. Eu preciso olhar lá. Professor, foi. Foi isso Foi, mesmo. né? Foi. Porque para que não fique. Revista, E aí, Ana, agora tem. A1, A2, B1, B2, Isso. até aí. Agora, uma coisa assim que eu digo sempre. Às vezes, gente, por exemplo, aquele artigo que a gente leu na primeira aula de Maria Bicudo, ele é de 93. Então, ele é um artigo já beirando 30 anos. Tá bom? Beirando 20 anos, né? 30, né? Não. Sim. Eita, eu tô doido. 3, 13, beirando 30 anos. Mas ele é um artigo extremamente importante para a área de educação matemática. Às vezes, vocês podem ter um artigo com essa característica, que ele não é pós-2016, mas ele é muito importante para a demanda de vocês, né, individualmente. Eu tenho um artigo, viu, meus alunos queridos orientandos, que tem 3 aqui nessa turma, tem um artigo que eu acho que a gente não deve terminar uma pós-graduação em educação matemática sem ler. Ele é um artigo do ZDM, é um periódico alemão, mas escreve em inglês. E eu não me recordo agora o ano, tá? Mas eu posso mandar na turma. Na minha cabeça é 2010, mas eu acho que pode ser antes. Ele é um artigo do Biratã D'Ambrosio com o Marcelo Borba. Eu não sei qual é a ordem, eu não lembro qual é a ordem dos autores. E é um artigo que eles falam sobre tendências da educação matemática. Esse é um artigo que vocês têm a obrigação de ler, tá bom? Independente se trabalha com tecnologia, se trabalha com etnomatemática, se trabalha com modelagem matemática, mas para quem é da educação matemática, é importantíssimo que todo mundo leia. É em inglês, mas é um inglês escrito por 2 brasileiros, então é um inglês mais simples, tá bom? Depois eu coloco no grupo da turma, porque assim, eu estou falando por meus alunos, já é uma tarefa para eles, mas eu acho que as outras pessoas da matemática também devem ler. Tá bom? Pronto, o Heraldo já pode jogar as perguntas aí? Eu estou curioso para ver. Quantas perguntas foram, Heraldo? Professor, antes que o senhor dê, o senhor poderia fazer um favor, assim, enumerar o que é que nós temos a fazer daqui para frente? Eu sei que o senhor falou coisa, todo mundo falou muita coisa, né? Tá. Mas assim, se o senhor pudesse enumerar, para assim, isso, porque assim, cada um falou várias coisas. E pode ser que alguém esteja Vamos lá. sobre o que realmente tem que fazer. Obrigado. Então pronto. Vamos lá, Zé. É bom que fica gravado e depois vocês recuperam isso. Vocês tinham como tarefas da disciplina, digamos assim, vocês estão sendo avaliados na disciplina a partir de 4 ações. A primeira, e eu acho a mais importante de todas, é a participação de vocês durante as aulas. Bom? De que forma vocês interagiram, porque é assim que vocês provam para mim que vocês leram os textos. Então, isso é a primeira avaliação. E essa é uma avaliação contínua, né? Ela ocorre durante o período todo. A outra avaliação é a resenha, que vocês já me entregaram, todo mundo me entregou uma primeira versão, eu já devolvi, e agora a grande maioria já me entregou a segunda versão. Então, essa é a segunda parte. A terceira parte é a apresentação, as apresentações de 2 artigos, que como nós vamos fazer online e a turma é grande, eu diminuí para 1 artigo. Tá? É em português ou em outra língua?
não estou fazendo mais essa exigência, porque se fosse no outro modelo, seria um em português e outro em outra língua, de preferência em inglês. Como não há mais essa exigência, vocês escolham ou português ou inglês. A única coisa que eu disse é que eu preferia que fosse em outra língua, mas não é por mim, é por vocês. Mas eu tirei essa obrigação. Então, é uma apresentação nessa faixa de 5 minutos, né, para dar tempo todo mundo apresentar, porque tira a apresentação de Fabrícia, bota de Cláudia, tira de Cláudia, bota de Aparecida, tira de Aparecida. Então, isso demora um tempinho, então 5 minutos eu acho que é o suficiente. Então, já temos 3. E a última é esse trabalho final da disciplina, onde vocês têm como proposta desenvolver um produto que vocês vão utilizar na pesquisa de vocês, no mestrado de vocês. Que pode ser um artigo que vocês queiram escrever, pode ser um capítulo da dissertação, pode ser um produto educacional, pode ser um projeto, né? Então, eu falei que o projeto é legal para quem é aluno especial, mas, por exemplo, alguém pode estar mudando radicalmente aí a pesquisa, então quer escrever outro projeto. Então, pode ser outro projeto também. Então, são esses quatro itens. A avaliação contínua, que está ocorrendo, a resenha que vocês já fizeram, e aí está faltando 2. Ficou claro agora, Zé? Ele caiu? Ficou claro agora. Claro, né? Agora sim, muito obrigado. Perfeito. Bom, Geraldo, quer compartilhar ou você não consegue? Eu vou tentar aqui, viu? Manda. Vou tentar. Professor, só enquanto Heraldo organiza aí, com relação à apresentação do artigo, né, que a gente tem que fazer. No caso, a estrutura dele, os focos, vai ser a introdução, a metodologia, ou eu posso pegar um diário e falar um pouco? Qual vai ser em si a estrutura do projeto? A apresentação do artigo. Os pontos. Deixem aberto para vocês. Por exemplo, se vocês quiserem falar a proposta do trabalho, aí falou das conclusões. Aí eu posso querer saber, mas eu queria saber qual foi a metodologia que ele utilizou. Aí a metodologia que ele usou foi essa. Professor, vou deixar bem aberto, para que não fique meio padronizado. Eu não gosto muito de padrões, não. Oi, Heraldo. Só uma coisa aqui na apresentação. A tela inteira ou a janela? Com janela, né? Vai ser a janela, porque se você colocar a tela inteira, aí, na verdade, você vai estar compartilhando o que você está vendo. Uhum. Tá? Então, a janela, aí você deixa o PowerPoint aberto. Sim. Ou o PDF, né? Acho que você mandou o PowerPoint, não foi? Foi PowerPoint. E se não conseguir, eu compartilho aqui, não tem problema não. Aqui. Acho que vai aparecer agora. Professor? Tudo bom? Oi. Aqui é Joelma. Só uma sugestão para o dia da apresentação dos artigos, para você organizar a ordem, para não ficar todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, entendeu? Não, eu vou na ordem alfabética. Tá bom, obrigada. Professor, Apareceu aí? aqui é a Angélica. Não, professor, alfabeto. O senhor vai enviar essa gravação ainda hoje? Então, Angélica, eu dependo muito da internet aqui. Para vocês terem ideia, eu estou compartilhando o meu 4G. E aí eu não sei nem se ele vai aguentar até o final da aula, porque eu fiz uma aula teste com a graduação sexta-feira e foi mais de 2 horas e foi meu 4G. Não sei quanto ele vai não, quanto ele aguenta não. Mas se eu conseguir, eu boto hoje ainda. Tá, obrigada. Nada. Todo mundo tá vendo, pessoal? Eu estou. Sim, Heraldo. Bom, eu vou desligar o microfone e eu vou deixar sempre a discussão para vocês, tá? Depois qualquer coisa eu entro. Certo.
Então, pessoal, é bom dia a todo mundo. As perguntas que vêm a seguir, elas são referentes aos capítulos 5 e 6 do livro. No caso, o capítulo 5, ele vem discutir a análise dos dados. E é exatamente isso que trata a primeira questão que eu vou colocar. Uma das etapas do projeto de pesquisa possui caráter analítico e descritivo, sendo denominada de análise de dados. Afinal, em que consiste a análise de dados e por que ela é importante para a pesquisa? Então, aqui é Lília, né, pela leitura do texto. O objetivo, na verdade, ele tem como finalidade o processo de busca de organizar, né, ele busca, é um processo de busca e organização sistemática da transcrições de entrevista, notas de campo, de outros materiais que foram sendo acumulados durante todo o processo de pesquisa que foi feito, né, de recolha de dados. Então, é exatamente a situação, ele vai organizar tudo aquilo que você fez durante esse processo que você determinou, a entrevista que você usou. E o mesmo vai ser importante porque ele vai dar exatamente, ele vai organizando, você vai tendo capacidade de organizar as ideias que você fez durante todo um mês, 2 meses, durante toda a sua pesquisa. Ele vai, na verdade, aumentar a compreensão do material que você analisou. Isso. Verdade. No caso, se ele for assim, dividir em fases, como diz o texto, ele fica melhor para fazer essa análise, fica algo mais leve. Porque assim, a gente sabe que Outra coisa importante que a gente sabe que fazer análise não é fácil, né? É uma coisa muito ampla, tem muita coisa para a gente olhar, focar, mas se a gente dividir em fases, fica bem mais leve. Eu achei boa essa dica. Isso dividir em partes menores, né? Para facilitar o entendimento. Exatamente, tem fases, né? Aí fica bem melhor, bem mais leve, e você não sente tanto peso assim, se você for fazer tudo de uma vez só. Claro, né? Seria bem mais difícil. E a análise dos dados é uma forma da gente comprovar o que a gente verificou na parte teórica, né? A proposta do trabalho que a gente deseja fazer. Então, faz a pesquisa teórica, a pesquisa de campo, e comprova se realmente é o que está acontecendo ou não. Exato. Até porque a análise de dados ela é dividida em etapas. Então, que as etapas para você ter uma clareza sobre o que você está coletando para saber se está naquele momento vai ser suficiente da sua pesquisa. Até Peraí, gente, que para mim chegou umas 4 pessoas falando ao mesmo tempo aqui. Certo. Pode falar? Pode. Então, até porque nós temos um objetivo de pesquisa e esse caráter analítico, quando a gente faz análise dos dados através desse caráter analítico, a gente vai meio que filtrar os dados mais importantes da pesquisa, embasados, que dêem embasamento ao nosso objetivo. Acho que é mais ou menos isso aí. E veja, é uma etapa, assim, é uma etapa importantíssima, né, na pesquisa, assim como é a produção ou coleta, como vocês preferirem, dos dados. Essa parte de organizar, procurar coisas semelhantes, sentar, olhar para esses dados, características distintas, características semelhantes, o que aproxima uma fala de um sujeito com uma observação. Então, isso é a análise dos dados, né? É você fazer uma leitura do que você produziu, é uma leitura subjetiva, né? É o seu olhar como pesquisador,
É algo extremamente importante, mas é mais nessa coisa de você sintetizar o que você fez, né? Resumir o que você fez. E algo que eu sempre digo que é importante, né? Às vezes eu falo e acabo antecipando uma das perguntas aí. Sempre você discutir com os seus referenciais teóricos, né? Ou com a sua literatura, tá bom? Lembrem que embora você tenha subjetividade na hora de construir as categorias, digamos assim, na hora de você discutir esses dados, você não vai discutir com a notícia do Globo.com ou a notícia do UOL, não. Você vai discutir com a sua literatura, com o seu referencial teórico. Tá bom? Isso é o que caracteriza o que você fez como uma pesquisa científica. Tá bom? Mais alguém? Elber, bom dia, Silmara. Na análise de dados, eu estava lendo e me surgiu uma dúvida. Deixa eu olhar aqui, eu sei, tá? É sobre a análise de dados e a tomada de decisões. Se a partir da análise de dados eu posso mudar a minha tomada de decisão ou então intervir com outras tomadas de decisões. Elber. Oi, pode falar. Zé Maria. Só complementando aí a pergunta de Silmara, quando a gente vai analisar os dados, possa ser que a gente mude o nosso objetivo de pesquisa? Então, justamente, está dentro dessa pergunta dela, né? A gente, quando começa uma pesquisa, a gente começa ela com uma pergunta, né? Ou com um objetivo, digamos assim. E toda a metodologia, todos os procedimentos metodológicos que eu escolho, eles são escolhidos para me responder essa pergunta ou para que eu atinja o meu objetivo. Tá bom? Durante a sua ação como pesquisador, seja produzindo dados por observação, ou por entrevista, ou por notas, esqueci alguma aqui, acho que essas três são as mais clássicas. Você pode perceber situações que você não previa antes. Tá bom? Por exemplo, a gente falou sobre a questão de trazer discussões políticas para uma tese. Mas aquilo às vezes lhe chamou tanta atenção, que pode ser importante para você fazer a sua pesquisa nesse sentido e não no que você estava fazendo antes. Isso daí vai implicar, Zé, diretamente na tua pergunta. Eu posso mudar o meu objetivo, eu posso mudar a minha pergunta. Tá bom? Isso é extremamente normal. Imagina que você quer fazer uma pesquisa sobre ensino e aprendizagem de algum conteúdo. E todos os seus dados só levam para discutir o ensino e não a aprendizagem. Então, das duas, uma. Ou você vai procurar métodos novos para responder a parte da aprendizagem, ou você tira a aprendizagem da sua pergunta e fica só com o ensino. Tá bom? Entendi. Mesma coisa, Silmara, se você, por exemplo, eu optei por entrevistar, né, algum grupo de professores, de 8 professores, ou de uma turma de 40 alunos. Você realizou uma atividade e aí eu vou entrevistar esses 40 alunos. E você sentiu a necessidade de ouvir o professor depois. Então, no seu projeto inicial, digamos assim, não estava previsto ouvir o professor. Mas a partir da fala dos alunos, você achou interessante ouvir o professor, ou a coordenadora pedagógica, ou a diretora da escola, ou o guarda da escola, o que for. Tá bom? Então, você mudou os seus procedimentos, e isso é a partir da análise. Tá bom? Esse livro, ele fala em algum lugar, gente, eu não sei se é nesse
se é nesse capítulo, de você começar a analisar os dados ao mesmo tempo que você está produzindo esses dados. Uhum. É legal fazer isso, porque se você deixa, por exemplo, muita gente faz esses 40 questionários no final do ano letivo, e aí ele diz, não, quando for em fevereiro eu vou voltar para os dados e vou fazer a análise. E aí depois o ano já acabou e você sentiu a necessidade de falar com a professora quando você foi analisar os dados, e aí o ano já acabou, a professora nem lembra mais o que aconteceu na sala, e aí você perde essa oportunidade de ter ouvido a professora. Então, eu acompanho a ideia desse livro, eu acho que é esse livro, tá? Eu estou com a certeza que é esse livro, que você vai fazendo produção e análise, ou seja, terminou uma entrevista, faz a análise dela, fez outra, analisa, faz outra, analisa. Próxima ou professor, comentário. Júlia. Ele fala. Professor, me diga. Oi. Posso falar? Pode sim. Então, nós vamos. Nessa questão de análise, a questão da organização, né, que a gente tem que ter, né, essa pontuação que deve existir. Mas eu acredito que muitas vezes o que a gente pensa, né, muitas vezes vai ocasionar mudanças diante da realidade que nós vamos estar. Né? E isso é bem notório. Né? O autor também fala sobre isso muitas vezes. Que eu chego muitas vezes com um questionamento, e quando eu chego lá na essência da minha pesquisa, né, na minha pesquisa em si, eu vou atinar para uma outra coisa. Né? E isso é possível a gente ter essas mudanças assim rapidamente, assim, dentro do nosso projeto, né? sem fugir tanto dos objetivos. Né? Já que o autor também fala sobre isso, né? Que pode acontecer em determinados pontos que você, às vezes, atine para uma coisa que você não tinha visto antes, quando você realmente projetou fazer a sua pesquisa, mas quando chega no campo, aí é uma outra coisa. Então, isso é possível ou realmente deixa isso para depois? Júlio, é extremamente possível. Existe uma coisa chamada design emergente da pesquisa. Tá? É um conceito que a primeira vez que eu li, eu não sei se eles... Design emergente da pesquisa. Eu não sei se existe outros autores que falaram anteriormente, mas a primeira vez que eu vi foram dois autores chamados Denzin, Lincoln e Guba. O Guba, que eu não sei... a gente chama Lincoln e Guba, são bem conhecidos na área da pesquisa qualitativa. E eles falam dessa questão do design emergente. O design emergente é justamente o que vai emergindo a partir do momento que você está realizando a pesquisa, tá? Então, essas coisas que vão surgindo, elas vão modificando sua pesquisa. Ela pode continuar no mesmo caminho, mas ela pode empurrar para caminhos diferentes. E aí não tem problema você mudar a pergunta e mudar o objetivo. O que eu faço, o grupo de pesquisa, né, que eu trabalho com isso, que é o GPIM, também faz isso. A gente faz essa narrativa dessa mudança. Por exemplo, como eu falei, a questão do ensino e da aprendizagem. Se a minha pergunta original era qual o impacto do uso de jogos pedagógicos no ensino e na aprendizagem de, sei lá, de alguma coisa aí, para não entrar numa área específica. E aí eu comecei minha pesquisa, eu foquei só no ensino, porque os dados só me encaminhavam para o ensino e nada para a aprendizagem. Eu faço esse relato, na introdução. Então eu digo, a minha pergunta inicial era essa, mas os dados demonstraram que Paraná, e a pergunta final ficou essa daqui,
Então, essa é a pergunta da minha pesquisa. Mas, assim, às vezes você pode, por exemplo, omitir. Né? Para quem vai ler teu trabalho, não vai saber se você tinha uma pergunta anterior e ela foi modificada. Tá bom? Mas eu gosto de botar, porque eu acho legal você botar numa dissertação e numa tese esse caminhar, né? Na pesquisa não é tão bonitinha. Então, eu gosto de colocar qual foram os problemas. Eu tinha uma escola, a escola não abriu as portas para mim, eu fui para outra. Então, eu acho isso muito interessante de colocar nas dissertações e teses. Então, você pode colocar. E pode mudar, sim. Tá bom? Agora, só lembrem, tá? Isso daí é uma negociação sua com teu orientador ou orientadora. Não vai ser Elber que vai decidir isso, nunca, tá? Professor, eu perguntei isso porque, na verdade, assim, eu acho, não sei se passa na cabeça de todos os outros, né? Mas, assim, como a gente está vivendo um momento, né, diferencial de todos os momentos que nós estamos vivendo, né? Eu acho que isso também fica na cabeça da gente, assim, como é que vai ser a nossa pesquisa agora? Como é que vai se dar tudo isso? Porque, na verdade, a gente tinha um modelo de como isso ia ser, e agora nós temos uma outra vivência, e isso fica, às vezes, na nossa cabeça, assim, como é que vai ser agora essa minha pesquisa de campo, como é que vai ser essa minha análise, né? E a outra pergunta é assim, uma banca, quando ela lê o nosso trabalho, quando a gente deve, que muitas vezes houve uma dificuldade em tal escola, a você que está fazendo a pesquisa, a você que está dentro dessa pesquisa toda. Júlio, teve uma hora que caiu para mim aqui o som, eu não entendi. Quando você falou da banca, eu não ouvi mais nada. Quando eu relato no meu trabalho, né, que houve dificuldades encontradas, né, no enrolar da minha pesquisa, isso é favorável ou muitas vezes a gente pode omitir isso? Né? Ou é uma negociação que eu tenho que fazer com o meu pesquisador sobre isso? Se eu não coloco que houve uma dificuldade. Realmente, eu vou começar pelo fim, tá? Isso é uma negociação com o teu orientador, isso é fato. Na verdade, embora não pareça, né? Algumas vezes, mas uma dissertação, uma tese é feita pelo aluno e pelo orientador, né? O orientador é quem, muitas vezes ele desorienta, isso é fato. Mas a ideia é que, assim, as ideias sejam negociadas e possam caminhar junto os dois sempre. Porque às vezes você tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não é sobre escrita, mas é um exemplo da turma e eu não vou citar o nome para preservar. Às vezes o aluno acha que tem que submeter ao comitê de ética, o orientador acha que não. Isso é uma negociação, tá bom? Entre os dois. É claro, assim, é muito chato isso, que a última palavra acaba sendo do orientador, porque às vezes ele pode engrossar o caldo e dizer, se você não fizer o que eu estou mandando, eu não lhe oriento. Mas, assim, isso são coisas muito raras de acontecer. Então, a primeira coisa, sim, uma discussão entre você e seu orientador, essa questão se eu relato os problemas no texto ou se eu não relato. Pode ser que tenha professores, orientadores que digam, não é interessante isso aí para quem vai ler. Eu já acho extremamente interessante. Né? Por quê? Para ficar claro que uma pesquisa não é algo bonitinho, que está lá, a receita pronta, você vai lá e faz e não acha problema nenhum. E todo mundo sabe que não é assim. Não é que existem problemas durante a execução de uma pesquisa. E aí eu acho legal que coloque. Mas isso aí realmente vai ser você e teu orientador que vão discutir isso. E aí, caso ele discorde, Júlio, você tenta argumentar, dizer por que você acha importante. Você diz, espera aí,
eu acho que os futuros leitores do meu trabalho, eles precisam entender que essa mudança foi importante, que essa dificuldade, ela contribuiu até para a pesquisa. Tá bom? Professor, não é nem questão de estar certo ou estar errado, é ponto de vista. Professor, eu acho bom pôr, né? Porque deixa algo mais humano, né? Humano cheio de falhas, mudanças, acertos. Enfim, eu acho que deixa mais humano do que a coisa robô, né? Que é tudo certo. Cara, é muito difícil, assim, você... Bom, às vezes o cara da banca sabe que não foi bonitinho e ele vai e pergunta, por exemplo, rapaz, foi fácil assim tua pesquisa? Chegou lá, a escola abriu, e aí você diz, não foi, eu não coloquei. Aí você coloca e tem que colocar depois. Verdade. É o nível. Pronto? Quer passar para a próxima? Professor, tem uma duvidazinha. Queria que o senhor... O autor, ele fala uma coisa interessante, mas ele é bem mais rápido. Eu queria saber se o senhor poderia assim, exemplificar um pouquinho quando ele fala sobre a teoria substantiva em relação à teoria formal. É isso. Tá com tempo para isso? Botou furando, né? Júlio, eu vou fazer o seguinte, porque isso não é algo tão simples, não. Tá? Eu vou tentar dizer de uma forma simples, mas caso você tenha curiosidade e se aprofundar nesse questionamento, eu vou lhe encaminhar... Eu tenho curiosidade. Para duas leituras. Na minha tese, eu falei muito sobre o que é a teoria formal e o que é a teoria substantiva, porque a teoria fundamentada nos dados, que é a Ground Theory, que eu já falei, a gente já falou sobre ela em outras leituras e vai voltar a falar sobre ela nesse capítulo de metodologia que nós vamos ler aqui, ela é uma teoria substantiva. E aí, para diferenciar da teoria formal, eu precisei fazer um resgate, porque eu não tinha lido nada sobre isso até então. E aí eu me baseei muito no livro do John Merton, que é um livro da década de 70, eu não me recordo agora o ano específico, mas ele é da década de 70. É um livro que, obviamente, você não vai achar PDF, essas coisas, você vai achar em grandes bibliotecas. A biblioteca da Unesp, graças a Deus, tinha esse livro. E esse livro foi uma indicação da professora Maria Bicudo. Foi ela que me indicou, porque lembra que eu falei que eu troquei alguns e-mails com ela e ela sempre mandava coisas para eu ler e ao invés de me ajudar, vinha mais trabalho? Então foi a professora Maria Bicudo que me indicou, porque eu estava com dúvida sobre essa questão de tipos de teoria, e foi ela que me indicou o livro do John Merton. Bom, Júlio acabou de cair, mas vai ficar gravado, ele pode recuperar isso depois. Mas se eu puder me indicar, eu agradeço. Tá, a teoria substantiva, Júlio, ela vale para uma situação específica que eu estou vivendo. Ou seja, eu não posso tratar essa teoria que eu criei para qualquer tipo de dados. Então, tentando dizer do jeito mais simples, tá? Então, com aquelas minhas características de sala de aula, de formação de professor, do tipo de dados que eu trabalhei, eu crio, não vou nem usar a palavra formalismo, eu crio uma teoria e essa teoria ela é substantiva, porque ela vale para aquele meu universo. Se eu crio uma teoria que vale para aquele meu universo, mas vale para universos diferentes, essa teoria ela é formal. Por exemplo, teoria da relatividade. Que tipo de teoria é? Substantiva ou formal? Substantiva. Ela é formal, não é? É. Ela vale em qualquer, digamos assim, circunstâncias. Então, essas teorias são o que a gente chama de teorias formais. Dentro da pesquisa qualitativa, como a gente analisa cenários bem específicos, eu trabalho mais com teorias formais.
substantivas, perdão. Mas aí, eu acho que na aula passada eu mandei o link da minha tese. Se você não apagou a conversa do grupo, vai ter lá. E dentro da tese eu cito o livro do Merton, que aí você, não sei se você vai conseguir, mas se você conseguir, bom, é em inglês também, né? Tem que ler. Aí o caso é sério. Não, eu acho que não encontra, tá? Por exemplo, talvez na biblioteca da UFPB, acho que nem na biblioteca da UFCG encontra. Tá ok. Eu agradeço. Beleza. Vamos passar? Pode passar para outra. Foi 1 hora de discussão nessa, viu? E a segunda, o senhor já deu um pequeno spoiler, pessoal, a segunda questão. Então, pulou para 3. Então, gente, bom dia. Aqui é Daniela. O professor realmente já deu algum spoiler sobre essa questão 2. Mas vamos lá. Existem muitos estilos diferentes de investigação qualitativa e uma variedade de maneiras de trabalhar e analisar os dados. Porém, os autores apresentam 2 modos de enquadrar as abordagens à análise. Que abordagens são essas? E qual delas você já utilizou ou pretende utilizar na análise da sua pesquisa? Quando a gente colocou já utilizou, vocês podem até exemplificar com algum artigo ou o próprio TCC que vocês fizeram. Os 2 modos que fala análise, ela ser feita junto com a recolha de dados, ou seja, aí separando e analisando de acordo que for pegando os dados. E tem um que você recolhe os dados e depois realiza a análise. Mas ele fala no texto que o certo seria, o ideal seria você fazer a análise junto com a retirada de dados, porque assim você vai ver se precisa fazer alguma complementação de dados em meio ao processo, porque você pode recolher os dados e analisar depois e perceber que os dados recolhidos não são substanciais para a sua pesquisa, não são suficientes. Então, o seria fazer junto. Mas isso teria que ter muita experiência para recolher e depois analisar. Tem uma travada no final aqui, Karina, mas bom, deixa outras pessoas falarem. Ninguém mais? Todo mundo acha melhor essa técnica de produção e análise junto? Ou alguém... Porque foi uma opinião, tá? Eu não falei que é o certo, não. Alguém consegue pensar uma forma de fazer toda a produção e aí só depois a análise? Professor, eu acho mais fácil do jeito que você falou. Fala, Joelma. Eu acho mais fácil do jeito anterior, que foi falado antes. O que foi conversado até agora? Professor, tem vezes que para a gente analisar um texto, a gente tem que olhar um pouco mais longe. Então, dando uma pausa curtinha, às vezes é bom, né, fazer isso. Então, analisar depois também é bom. Então, para mim, usar as 2 formas fica bom. Claro, uma fica bem melhor mesmo, você fazer, entre aspas, coleta e também fazer isso. Mas também é bom você coletar para depois fazer isso. As 2 formas são boas. Professor? Pode falar. Ellen. No meu caso, eu acho melhor fazer uma análise depois, pelo simples fato da questão do tempo. Porque, assim, meu tempo é bem limitado. Então, ou eu estou fazendo análise, pegando tudo para depois, recolhendo, né, os dados para depois fazer análise, ou uma coisa ou outra. Eu não tenho condição de fazer as 2, entendeu?
Mas, assim, eu acho que também é válido a questão de já ir pegando, já ir analisando, porque aí você já vai, de certa forma, ajustando a pesquisa no todo, né? Com certeza, não. E assim, por isso que eu falei, não tem certo e errado. Eu só falei um jeito que eu prefiro, e até porque como eu trabalho com essa questão da teoria fundamentada nos dados, a minha amostra, que a gente chama de amostra estratificada, ela vai sendo formada a partir do momento que eu vou produzindo os dados. Então, eu posso entrevisto um aluno, entrevisto 2 alunos, e aí eu sinto a necessidade de entrevistar o terceiro. Mas eu só vou saber que existe a necessidade de entrevistar o terceiro quando eu for olhar para os dados. Entendeu? Eu não consigo... como é que eu vou saber que eu preciso entrevistar mais gente se eu não olhei para os dados? Então, na minha abordagem metodológica, é necessário analisar ao mesmo tempo que está produzindo. Mas, por isso que eu falei, alguém deve achar interessante e ver depois. Então, Elber, Oi. Uma dúvida. Você poderia citar aí um exemplo de uma situação que você vislumbrou que precisaria aumentar esse seu espaço amostral, como esse exemplo que você falou aí na questão da entrevista? Pronto. Quando eu vou dar o meu exemplo, né? Quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu pensei em observar uma única universidade. Na época era a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. E aí, bom, só lembrando, né? A minha pergunta era estudar o uso de tecnologias digitais. A minha pergunta não, o meu objetivo era ver as possibilidades das tecnologias digitais nos cursos de matemática à distância da Universidade Aberta do Brasil. Então, não era qualquer curso à distância, eram só vinculados à Universidade Aberta do Brasil. E aí eu pensei na UNEB, porque a UNEB já utilizava a educação à distância há mais tempo, então eu pensei em conversar com eles. Só que a UNEB já havia tido a disciplina de cálculo 1, porque geralmente nesses cursos à distância, principalmente da Universidade Aberta, eles não oferecem a mesma disciplina todo semestre, porque não tem entrada todo semestre. Então, às vezes oferece num, não oferece no outro. E aí a disciplina já havia sido encerrada. Então, eles me deram acesso ao Moodle da disciplina, eu analisei toda a discussão que tinha dentro do Moodle e entrevistei um tutor, um professor, o tutor da disciplina, o professor da disciplina, e entrevistei 5 alunos da UNEB. Nessas falas dos alunos, dos professores, do tutor, eu achei necessário coletar mais informações de outros tutores e de outros professores, porque se eu quisesse de alunos, eu poderia procurar na própria UNEB. E aí de professores e de tutores eu não tinha, porque só tinha eles dois, tinha um tutor e um professor. Então eu achei interessante, para enriquecer a pesquisa, para fortalecer o que eu estava começando a deslumbrar como dados, né, como categorias, procurar outros cursos. E aí foi quando me veio a ideia de pegar uma universidade em cada região do Brasil. Então, como eu já tinha a UNEB no Nordeste, eu fui atrás de regiões, de universidades em outras regiões. E aí eu só não consegui na região, eu fiz CEDERJ, que é do Rio de Janeiro, então é Sudeste, UNEB no Nordeste, fiz Universidade Federal de Pelotas, que é no Rio Grande, na região Sul, e na UFPA, que era da região Norte. Então, faltou do Centro-Oeste, que eu não consegui nenhuma universidade. Então, foi a partir da minha necessidade de mais informações que eu fui atrás de mais dados, tá? É algo assim, que não acontece sempre, mas foi uma necessidade minha. Professor. Oi. Eu já estou começando meus trabalhos com o professor Paulo, e na minha conversa com ele, assim, no meu ver, eu queria fazer algo maior. Só que ele me disse assim, olha, a gente tem que limitar por conta que esse trabalho, da forma que eu queria fazer com professores e alunos, ele disse que seria muito extenso,
pós a um doutorado, se eu chegar lá. Aí, uma das coisas que ele estava falando para mim, porque eu quero trabalhar com professores do ano no ensino de ciências. Aí ele disse assim, eu coloquei só 3 escolas, né? Aí ele disse, só tem essas escolas no município? Eu disse, na zona urbana, não. Aí mas excluí uma escola porque ela não tem o 4º e o 5º ano junto, só tem o 4º. E excluí a zona rural por conta da questão da acessibilidade. Mas quando eu estou fazendo minha metodologia, eu já cheguei nesse pensamento aí, se for necessário, que eu acho que vai ser necessário, que eu vá também para o estudo da zona rural. Não ser só nas escolas da zona urbana. Então, só eu fazer a minha metodologia, como eu vou querer fazer, é porque eu vou fazer uma entrevista semi-estruturada gravada. Aí ele perguntou a mim se eu gostaria, ou se eu vou fazer, a apresentação dessa análise da entrevista com os professores, se eu vou passar para eles, para que eles possam analisar se é realmente aquilo ali que foi dito, se aquilo ali pode ser colocado. Porque, assim, se eu não fizer essa apresentação aos professores, vai cair no que a colega Joelma passou, né? Que alguém fez um trabalho com ela e, posteriormente, foi que ela viu que não foi bem aquilo que ela tinha feito, que ela tinha falado, né? Então, assim, eu acho que deve ter essa análise dos dados, ela deve ser bem observada realmente, para que a gente não caia em erros futuros. Aí, uma coisa que vai ser questionada, ele até falou assim, porque o comitê dele, a primeira coisa que ele vai perguntar, por que você colocou essas escolas? Por que não colocou todas? Né? Então, são questionamentos que a gente vai fazendo para poder a gente fazer uma análise coerente com o que a gente deseja fazer e, juntamente com a pesquisa, a relacionar a prática com a teoria. Com certeza, a questão vai ser a sua necessidade, tá bom? A sua ação no campo é que você vai sentir se tem essa necessidade ou não. Uma coisa que eu nunca comentei na nossa turma, assim, foi desapercebido, tá? Não teria problema não ter comentado. Não sei se vocês já ouviram falar numa metáforazinha chamada projetos guarda-chuva. Esses projetos guarda-chuva, eles são mais ou menos assim. Imagine que eu tenho um projeto aprovado, por exemplo, no CNPq, um projeto muito grande, né? Por exemplo, como tinha lá no grupo de pesquisa da gente, que era analisar o uso de tecnologias nas escolas públicas do estado de São Paulo. Então, olha só, primeiro olha o tamanho do estado, né? E a quantidade de escolas públicas. É algo impossível, praticamente, né, de ser feito. Então, esse era um projeto grande. Aí, o que é que acontece? Você tem projetos menores que dão sustentação a esse projeto grande. E aí a gente pensa isso como se fosse aquelas hastes do guarda-chuva. Por isso que a gente usa a metáfora do guarda-chuva. Então, você tem um projeto grande sustentado por projetos menores. E esses projetos menores, eles informam dados para o projeto grande, assim como o projeto grande abastece de dados os projetos menores. Então, às vezes, eu não preciso procurar uma outra escola, porque um colega meu já tem dados dessa outra escola. Então, eu posso, já que a gente tem temas semelhantes, digamos assim, eu posso utilizar os dados desse meu colega. Tá bom? Agora, é sempre importante frisar o quê? Que isso tem que estar no texto. Isso tem que estar claro para quem for ler, que se você pegou dados de uma outra pesquisa, como é que você trouxe esses dados para a sua pesquisa. Tá bom? Não esse dado aqui, esse aluno aqui, eu trouxe a fala dele. Aí o cara vai perguntar, poxa, mas esse aluno não era da tua pesquisa, ele nem sequer é da tua sala, da tua escola. Então, como é que ele aparece aqui do nada? Então, você tem que dizer, não, isso aqui foi uma pesquisa realizada era um projeto grande, o meu projeto tinha esse objetivo, o outro projeto tinha esse objetivo, mas aí eu consegui pegar dados dele e trazer para cá. Tá bom? Gente, para a gente ganhar um tempinho, tá bom, Heraldo e demais, além de não ter trazido o fone de ouvido, eu esqueci de trazer, eu trouxe o fone, ele só estava descarregado,
meu celular acabou de aparecer aqui que a bateria está quase acabando. E aí a gente vai tentar ser mais prático nas respostas, e aí caso vocês sintam necessidade, eu posso gravar vídeos e mandar para vocês com outras respostas, tá bom? Certo. E aí eu queria que mais gente falasse, tá? De preferência. Eu gostaria só de esclarecer a pergunta como o que Cláudia falou. O que me deixou triste no que eu tinha comentado é que ela, além das respostas que eu respondi na entrevista, ela botou um comentário que eu tinha feito na sala sem ser dentro da entrevista. Eu não gostei, era uma coisa que eu não queria que saísse, que fosse para o artigo. Foi a parte que eu não gostei, entendeu? Porque foi uma coisa que era um comentário informal, né? Lá na sala, a gente conversando junto com os colegas, e ela usou isso. Obrigada. Ok, vai lá, Heraldo, manda outra aí. Essa aí, Dani? Porque a 3, professor, também tem a ver com o que já tinha sido debatido, então é melhor pular, né? Questão 4. Desculpe, tá? Vocês acham melhor eu ficar lendo essas perguntas antes? Porque eu acabo me enrolando e antecipando perguntas que vocês fizeram. Então eu falo demais. Desculpem. Faz parte do contexto, né? Vamos lá. Um passo crucial na análise de dados diz respeito ao desenvolvimento de uma lista de categorias de codificação. O que são essas categorias? Como elas podem surgir? Quem quer falar? Cri. São aquelas 10 categorias, é isso? São bem grandes. Essas categorias de análise de campo, que é abrigar-se a tomar decisões, que estreita o âmbito de estudo, aí abrir-se a tomar decisões relativas ao tipo de estudo que quer realizar. Eu nem sei se é isso, Karina. O texto ele traz uma definição do que seriam essas categorias. Eu acho que é mais no sentido de você pegar aqueles dados, né, um monte de dados que você tem, e aí você ir agrupando. Isso, professor. Eu lembro que naquela dissertação que a gente leu de Lisboa, ela trabalha com categorias de codificação. Exatamente. A gente tá lá na página 221. Perfeito, isso mesmo, Daniela, parabéns. É uma das técnicas de análise, né, de conteúdo. Porque essas categorias, elas podem surgir de duas formas diferentes, tá? Muitas vezes, que é o que eu acho ideal, é que você crie essas categorias e crie esses códigos a partir do que você está analisando. Mas no caso lá de Lisboa, pelo menos foi a interpretação que eu tive na dissertação dela, é que ela já estava com as categorias prontas, por algum motivo, talvez da revisão de literatura dela, e aí ela foi pegando os dados que se encaixavam naquelas categorias dela. E as categorias não surgiram, tá? Não é no livro, não é nesse livro que ele coloca como exemplo um monte de brinquedo? Não é isso? E aí ele vai separar... esse mesmo, professor. E aí você separa por marca, eu acho que por tamanho de brinquedo. Professor, No caso seria mais uma classificação dos dados que a gente já tem recolhido, não é isso? Isso. Isso. E aí, por exemplo, nesse exemplo dos brinquedos, por que ele optou em separar pela marca? A prova foi um interesse dele, foi uma escolha dele. Ele achou interessante separar o brinquedo por marca. Por que ele separou por
tipos, esses tem, quais os brinquedos que tem rodinha, então, carro, patinete, sei lá, quais que tem, os que não tem. Então, por quê? Porque ali foi interessante para ele, tá bom? É um pouquinho de subjetividade, não um pouquinho não, tem subjetividade com força, né? Quando você vai criar essas categorias, tá bom? Eu acho que é nesse sentido aí. Elber, aí na questão das categorias tem um pouco a ver com a teoria de Bardan, que ele também fala sobre isso? Então, quando a gente vai para Bardan, por exemplo, ele não já... Agora você me pegou, porque eu não trabalho muito com ele. Mas ele não trabalha muito com ele, não. Eu não trabalho com ele. Ele não já sugere algumas categorias? Ou não? Me corrijam. Pelo que eu já li, ele sugere alguns processos para como você categorizar. Alguns Mas passo ele a não já passo. diz que tem que ser essa categoria, essa e essa não. Eu tenho lido, não. Então é nesse sentido, sim. Então, você vai pegando os dados. Lembra que teve uma aula que eu peguei uma tabelinha e eu fui marcando para vocês, assim, por que isso aqui entra na categoria tal? Porque isso aqui me chamou a atenção. Então, eu crio códigos e aí depois eu junto esses códigos numa categoria. Gente, vocês vão entender isso perfeitamente na aula que vem. Espero que isso fique extremamente claro para vocês. É muito forte essa questão de codificação e categorias, que foi exatamente isso que Sandro fez na tese dele. A segunda questão o senhor já respondeu. Né? Como elas podem surgir. À medida que vai recolhendo os dados, né, que vai fazendo a análise, que o senhor acabou respondendo. Mas tudo bem, professor, a gente perdoa o senhor. E eu não perdoo vocês, não. Ficar chamando de senhor. Bom, então manda outra aí. Coisa, né? Pronto, essa aqui é... Se eu cair, vocês já sabem o motivo, tá? Sim. Essa aqui é do capítulo 6, que é da redação da investigação. No caso, escrever e redigir a investigação. Em determinado momento do texto, os autores citam alguns tipos de focos de um texto escrito, que um texto escrito pode adquirir, de acordo com a demanda e a experiência do escritor. Quais são esses focos e o que se entende sobre eles? Ele fala, né, do texto, na verdade, ele dá exemplo de alguns, como tese, o tema, o tópico, ele lista exatamente alguns desses como um foco de iniciar, né? Ele vai definindo exatamente as situações. E no próprio texto ele diz que isso aí é mais ou menos, são exemplos que se pode iniciar exatamente o próprio texto. Mais alguém? Mais alguém, gente? Quais são, Lília? Me repete para mim, que eu confesso que essa parte dos focos eu não me recordo não do texto. Eu estava exatamente procurando se eu tinha feito duas situações que ele faz. Ele faz estruturação, mas outro ele defende 3 tópicos no próprio texto, que é tese, o tema e o tópico, né? Ele, na verdade, ele lista essas situações. Eu não sei se é exatamente esse. Porque mais embaixo ele fazia a estruturação de como seria um bom texto escrito. Na verdade, acho que é bem diferente. Ele diferencia o que é tópico e o que é tema? No texto, sim. Sim. Só procurar aqui, só um momento. Sim, ele diferencia. Ele diferencia, sim, e dá exemplos, se não estiver enganado, de cada um deles, no decorrer do próprio texto. Ele vai definir o tema, é um conceito ou uma teoria que emerge dos dados. É assim que ele vai definir a questão do tema, né? E, na verdade, ou ele também diz a questão que é uma tendência indicadora, lá na página 248. Uma concepção dominante ou uma distinção-chave.
Aí, na questão do tópico, ele vai dizer, proporciona um terceiro tipo de foco, ou um tema conceptual. Eu falei do... Entendi. Eu acho que o tema é mais geral, né? Isso, exatamente. Ele vai falar exatamente da forma bem mais geral. Ele disse que o tema é um conceito, é conceitual, e o tópico é uma descrição. Isso. Tá. Legal. Eu confesso que eu não lembrava dessa parte. Acho que nem é questão de lembrar. Eu acho que às vezes você faz a leitura e isso não chama a atenção, né? Não se destaca. Eu nunca tinha atentado para essa questão, não. É uma coisa que eu acho que talvez nem é no mesmo sentido, mas com relação a foco, uma dica que eu sempre dou para quem está escrevendo, para quem está trabalhando comigo, antes de começar propriamente a escrever, é que a gente pense numa espécie de um sumário, né? Não é o sumário da tese já, o sumário da dissertação. É mais a ideia de você preparar uma sequência que você vai escrever para que você não fique sendo muito repetitivo. Então, eu estou lá na seção de metodologia, estou falando direto da introdução. Aí depois eu vou para a seção de revisão de literatura, estou falando da metodologia direto. Então, para que você não se torne muito repetitivo, então é bom você fazer E aí, por isso que eu falei da questão do foco, né? De você focar nessa parte textual, mas não é nada com respeito à pergunta, né? Uhum. Bom, eu confesso que eu vou me omitir, porque eu não li, tá? Eu não li o texto agora, e isso nunca me chamou tanta atenção, assim, do texto do livro deles, né? Do Bogdan Binkley. E eu até estou com um livro aqui que eu vim para minha sala hoje, mas não me recordo. Então eu vou esperar deixar vocês responderem, e aí depois eu posso tentar formular uma ideia e passar para vocês. Eu achei aqui que tem como exemplos de foco tese, tema e tópico. É isso, gente, que vocês estavam querendo? Foi o que Lilian falou. Né? É isso mesmo? Tá, okay. Isso mesmo. A 248, na impressão do texto. Eu acho que é isso mesmo. Bom, manda a próxima, então, Heraldo. Uhum. O capítulo 6 aborda o que é necessário para se escrever bem sobre investigação qualitativa, exemplificando e evidenciando que a escrita de determinados trabalhos deve conter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Isso. Segundo os autores, em que consiste e o que deve conter na introdução. Ele vai dizer que geralmente é o começo, que é antecedentes gerais, que é o necessário para compreender a importância do foco. Então, assim, ele vai descrever que a introdução, ela deve conter, só um momentinho, ela deve conter tudo que vai anteceder no decorrer do texto, né, para que fique bem claro para quem for fazer a leitura, ele entenda ou tenha mais ou menos uma ideia do que ele vai encontrar mais na frente. Resumidamente, seria exatamente essa a ideia. Isso mesmo. Bom, com relação à introdução, assim, a gente já falou de pessoas que gostam de escrever a vida, né? Assim, a trajetória acadêmica. Eu acho legal, fica bem legal, assim, desde que não precisa contar desde o dia que nasceu, não precisa ser tão extenso assim. Mas uma coisa que, por exemplo, a introdução tem que ter, eu acho, é você deixar claro qual é a pergunta, né, e o objetivo da tua pesquisa, o porquê dessa pergunta, né, por que você está com essa interrogação, né, de onde ela surgiu, então, quais os caminhos que lhe levaram para essa interrogação, que aí é onde entra essa questão desse caminho acadêmico, né, do percurso acadêmico que você traçou até chegar nessa pergunta, e você dizer como é que você objetiva responder essa pergunta, sem entrar em muitos detalhes, porque a introdução ela se dilui em outros capítulos, tá? Isso por exemplo, como é que eu vou responder vai estar lá na metodologia. Bom, o porquê pode estar na revisão de literatura.
Então, você não precisa contar, é um trailer quase. Não, vamos fazer uma metáfora, né? O trailer talvez seja mais o resumo, né? Tá lá o trailer do filme, digamos assim. A introdução talvez seja aquilo que vai ser discutido em entrevistas. Eu não sei, eu acho que não consegui achar uma metáfora tão boa, não. Mas, assim, por exemplo, às vezes você termina a introdução dizendo assim, essa dissertação se divide em 6 capítulos organizados. No capítulo 1, no capítulo 2, desse tipo de coisa. Então, você meio que apresenta o teu trabalho. E eu vou lhe falar uma coisa para vocês, viu, gente? Dada a correria, né, nós viramos pessoas imediatistas. Nós queremos resultados a curto prazo. Ultimamente, quando você conversa com outras pessoas da área, as pessoas leem resumo, introdução e considerações finais. Digamos que seria, pensando nessa divisão aqui, porque essa divisão parece aquelas divisões de... Esse livro é velho, tá, gente? Esse livro é velho, né? Ele é de 94, a primeira versão dele. Então, assim, tá parecendo aquelas redações, quando a gente estuda a redação a primeira vez na escola, introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Então, essa introdução é você apresentar o seu trabalho, né, justificando ele, e a conclusão são as considerações finais. O desenvolvimento, que é revisão de literatura, procedimentos metodológicos, análise de produção de dados, análise de dados, isso está dentro do desenvolvimento. Então, muita gente não lê essa parte do meio. Lê o resumo, lê a introdução e vai para as considerações finais. Se o leitor se sentiu maravilhado pelo texto, por essas partes do texto, ele vai ler o resto. Bom? Mas vocês podem perder um leitor por uma introdução ruim. Então, a introdução, embora a gente não dê tanto valor, mas tem que dar valor à introdução. Era isso que eu iria colocar, porque assim, o resumo, ele faz com que desperte o interesse do leitor ler o seu trabalho. E a introdução, ao meu ver, faz com que ele continue lendo, né? Porque às vezes tem um resumo muito bom e a introdução não. E aí, se a primeira parte, né, teoricamente, do trabalho não está tão boa, ele não perde o interesse de ler o restante. Aí eu vejo essa questão aí, porque a questão de análise, metodologia e análise de dados é uma coisa mais pessoal de quem está escrevendo, né? É aquela decisão que quem escreveu tomou. Só que a introdução tem que ser algo para aprender justamente o leitor. Certeza. Assim, vocês podem começar, por exemplo, a escrever pela introdução, mas sempre depois que escrever o resto do trabalho, tem que voltar lá na introdução e ver o que acrescenta, tá? Assim como o resumo, né? A primeira parte textual, é o resumo, mas ele deve ser o último a ser escrito, ele não deve ser o primeiro a ser escrito. Melhor que vocês escrevam essa questão desse pequeno sumário, para vocês saberem o que é que eu vou falar no capítulo 1, o que é que eu vou falar no capítulo 2, o que é que eu vou falar no capítulo 3. Tá bom? Só uma coisa, professor, é só uma pergunta. É errado colocar na introdução os objetivos? Ô, Heraldo, eu aprendi uma coisa, cara, que nessa vida aí não tem nada certo e errado, sabe? Eu acho... vai depender muito do seu estilo, mas, e do orientador, por exemplo, tem gente que coloca uma subseção, digamos assim, perguntas e objetivos. Mas, por exemplo, foi um questionamento que fizeram na minha defesa. Eu demorei um pouquinho a dizer qual era o objetivo, porque eu fui fazer todo esse contexto da minha formação para construir a pergunta. E aí o cara falou assim, teu objetivo só está aparecendo na página, sei lá quanto, da tese. E aí tem gente que... Aí ele falou, não, eu prefiro que você já diga no começo, essa tese tem o objetivo disso, e aí depois você justifica o porquê daquele objetivo.
Então, eu não vejo isso como errado e como certo. Eu vejo isso como uma forma que você escolhe para escrever. Se você acha legal colocar, ou então você coloca lá no final da introdução, por exemplo, a introdução é capítulo 1, aí você bota tipo 1.2, 1.1 ou 1.2, objetivos. Eu coloquei junto, botei tudo num pacote só, tudo dentro da introdução. E eu já ouvi que onde eu puder botar o objetivo, eu coloque. Eu já vi muitos artigos, né, que na primeira frase do resumo já tem um objetivo, e na introdução repete também o objetivo. A Joelma é uma graça no chat, viu? Tudo bem, Joelma, você está perdoada. Bom, mais alguma? A última. No texto de desenvolvimento é descrito como sendo a parte central do trabalho, o esqueleto do trabalho, surgindo diretamente do foco, o qual discute e apresenta o argumento, enquanto a conclusão é descrita como sendo uma arrumação final, resumindo aquele que se disse ou sugerindo uma implicação para a investigação. Desse modo, quais elementos o desenvolvimento e a conclusão devem conter, segundo o texto? Eu acho que o desenvolvimento eu já dei spoiler de novo, né? Já. A professora sempre está ligado um pouquinho. Spoiler vivo aí. Conclusões, então. O que vocês acham que é bom ter na... Ih, caramba, vai acabar minha bateria, 10%. Uma coisa assim que a gente sempre vê na conclusão é que ela tem que retomar o objetivo, se o objetivo ele foi atingido ou não. Como se fosse assim, aquele resumo de tudo que fosse apresentado, mas no final, nas suas conclusões, tem que estar ligado com o objetivo. Isso mesmo. E uma coisa que faz uma diferença muito grande é que, vejam só, desde a introdução até o final da análise dos dados, vocês estão sempre conversando com outros autores. Sempre. O tempo todo. Na introdução, porque o autor fulano me motivou por esse caminho. Na metodologia, você vai citar autores de metodologia. Na produção e na análise dos dados, você está discutindo seus dados com referenciais teóricos ou uma literatura específica. Nas considerações finais, eu estou entendendo considerações finais como uma conclusão, é você. Aí é onde você vai se colocar, vai se jogar, entendeu? Então, não quer dizer que não possa citar mais ninguém. Mas, por exemplo, eu vou citar a Dani, que está aqui aparecendo na tela para mim. Então, tem que ter Dani falando. Porque todo o tempo tinha vários autores falando. Então, nas considerações... De quem são as considerações finais? Do autor. É de Daniela. Então, tem que ter ela lá. Então, Dani, boa até. Isso, às vezes, gente, tem que vocês dar qualificação, porque na qualificação geralmente não tem essas considerações finais, né? Porque na qualificação não vai o trabalho todo, mas a gente sempre chama atenção. Poxa, eu queria ouvir, é aqui que eu quero que você se posicione. Você respondeu a sua pergunta? Você está satisfeita com teus dados? Que pesquisas você indica para que sejam realizadas a partir da sua? Tá bom? Então, acima de tudo, considerações finais, ou a conclusão no caso, tem que ter a posição de quem fez. Né? Chega de falar de outros autores e se posicionem. Né? Bota sua voz fortemente. Assim, você pode até citar outro autor dizendo que concorda com ele ou discorda dele, mas que tem que ficar muito forte, que é você que está escrevendo aquela parte. E nada de fazer considerações finais em meia página. Bom, considerações finais são 4, 5 páginas, no mínimo, vocês falando sobre o que vocês escreveram. Ok? Tá. Pessoas, antes de cair, tá? Porque senão eu vou ter que botar no chat. Se vocês ficaram com algum tipo de dúvida sobre isso aí, que foi meio na correria, me mandem... ou por mensagem ou por e-mail. Vocês podem citar, por exemplo, isso já poderia ter sido feito desde o começo, tá? Cita uma parte do texto, eu não entendi essa parte, você pode clarear, eu vou tentar na medida do possível. Então, eu sempre falei para vocês, né, nossas aulas, elas nunca acabam
depois da aula, né? Diferentemente do que dizia Vicente Mateus, né? Corintiano. Eu nem vi o corintiano aí hoje. Não falou nada. Tá Vai, Corinthians! Diferentemente do que Vicente Mateus dizia que o jogo só acaba quando termina, aqui quando acaba ainda não termina. Então vocês podem continuar tirando dúvidas, e eu digo isso até para depois da disciplina, tá bom? Até hoje eu tenho um ex-aluno aí que a gente fica conversando sobre coisas de metodologia ou de tendências, que era outra disciplina que eu dei aula aí. Aí, entenda por aí o EPB. Então, assim, podem ir me procurando, tirando dúvidas, mas e tem os outros capítulos do livro, né? Nós não lemos o livro todo. Faltam os outros capítulos, caso vocês tenham intenção de continuar lendo, a gente vai conversando sobre isso. Próxima aula, então, tem o capítulo lá da tese, Sandro Ricardo, alguma coisa Pinto, eu acho o nome dele, eu não lembro. E aí eu vou só depois abrir a tese aqui para me recordar qual é o capítulo, aí eu passo para vocês, ou são 2 capítulos, salvo engano, eu não me recordo. E aí vocês podiam botar lá no grupo os candidatos a debatedores, né? Vai ser a última aula com o debatedor que a gente tem. Então, quem quer ser debatedor aí? Que não foi, né? Obviamente. Quase todo mundo já foi, mas algumas pessoas ainda não foram. Falta então, Júlio. Eu sou. Pronto, a Júlio pode ser um. Eu posso também, Fabrícia. Pronto, Fabrícia, de boa. Então já temos os debatedores. Gente, sempre, e lembrem, tá? Quem não é debatedor também pode formular pergunta. Não tem nada contra isso, não. Tá, ok? E aí a gente faz, então, esse capítulo, e aí vocês também já vão pensando nos artigos, já para fazer essa apresentação. Eu vou parar de gravar antes que eu caia.